pessoal, sejam bem-vindos ao Conamark 2020, um congresso gratuito voltado para você que é empreendedor, microempreendedor e que quer saber quais são as grandes estratégias de marketing e de outras áreas de comunicação ou qualquer outra que possa alavancar melhor o seu negócio. Para você que não me conhece, meu nome é Natasha Guerrizi e eu vou me apresentar nos próximos slides com um tema que eu sou apaixonada, que é assessoria de imprensa. E aí, como vocês podem ver nesse slide, assessoria de imprensa 4.0 para microempreendedores. Esse é o tema que eu abordo com vocês. Vocês devem se perguntar o que é esse 4.0, né? Parece uma coisa assim, totalmente high-tech, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Qual é a minha ideia? Fazer com que você entenda como conquistar mídia espontânea para o seu negócio. Vamos lá? Primeiro, me apresentar. Vocês já devem ter visto no site da Conamark, do Conamark, melhor dizendo, um pouco da minha história profissional. Então, vocês podem ver aí que eu fiz História da Educação no mestrado recente, inclusive. Vocês podem ver que eu sou assessora de imprensa, então eu me formei em jornalismo, comunicação social na Universidade Católica de Santos, moro aqui em Santos. Pelo sotaque vocês devem perceber que eu sou do Rio de Janeiro, então algumas partes do Rio não saíram de mim, né? A gente sai do Rio, mas o Rio não sai da gente. E atualmente eu trabalho na assessoria de imprensa da Universidade Metropolitana de Santos, inclusive de onde estou falando agora, e leciono 2 disciplinas no curso de nutrição na área de marketing e mídias sociais e cibercultura de uma forma geral. Eu poderia ficar contando um pouco mais sobre a minha história profissional, mas eu também posso aproveitar e contar uma história um pouco diferente. Da menina que tinha 31 anos ano passado, perdeu o pai, teve um ano muito difícil e tinha menos de um mês para completar o mestrado. E precisava arrumar outras formas de conseguir renda para poder sustentar a própria casa, porque já não tinha mais o pai para isso. E aí, o que eu pude fazer? Aí eu fui pensando nas 1001 possibilidades e a universidade me ajudou muito nesse sentido, por isso que o mestrado foi um grande ganho na minha vida. Vocês percebam que empreender, o ato de empreender, não é somente quando a gente cria um negócio, mas criar um negócio realmente te tira da zona de conforto. E estudar algo que é muito diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, também é tirar da zona de conforto. Foi o que eu fiz. Eu estudei algo completamente diferente da minha área, mas que pudesse agregar muito ao que eu queria fazer também, que era entrar na docência universitária, e cá estou aqui, dando a minha 5ª palestra somente neste último semestre de 2020, que foi um caos. E por falar em caos, eu comecei dando aulas no ano que ainda não estava começando a pandemia, mas eu não sabia nem preparar um plano de ensino, mas eu falei, vamos lá que a gente vai conseguir. E aí, de repente, em menos de um mês, tudo muda. As aulas online. Pois é. Eu tive que mudar muita coisa, me reinventar. E reinvenção faz parte de vocês microempreendedores, vocês sabem muito bem disso, né? E aí eu fui criando várias outras coisas, inclusive até os relacionamentos interpessoais. Eu tive que mudar muita coisa, minha visão de ver o mundo. Inclusive, consegui até arrumar um novo relacionamento que me agrega tanto no lado pessoal quanto no profissional. Tanto é que hoje eu sou sócia do Resultados de Negócios, como vocês podem ver aqui o tempo todo, a Tarja, que é uma fusão entre os nomes do meu namorado e o meu. Olha só que interessante, a gente quer dar soluções de marketing para pequenas empresas, por isso o nome Resultados de Negócios. Mas afinal, gente, o que é uma assessoria de imprensa? Eu vou explicar, calma aí. Assessoria de imprensa, né, como o nome diz, assessoria significa dar suporte, significa você ser um fio condutor.
De quem? Você deve me perguntar. É só da imprensa, ou seja, só dos profissionais de comunicação, em especial os jornalistas, repórteres, editores, enfim? Não. São principalmente as pessoas de uma determinada empresa, ou seja, porta-vozes que sejam funcionários, que sejam os donos da empresa, diretores, acionistas. Toda essa gama está relacionada e precisa se relacionar com a imprensa. E aí você tem um assessor que faz essa ponte. Por isso que a gente diz que a assessoria de imprensa é um serviço em que um profissional de comunicação faz o quê? A intermediação entre a instituição ou o cliente, e o cliente, no caso de vocês, são vocês microempreendedores, e a imprensa, ou seja, os repórteres, os produtores de TV e toda essa gama que trabalha diariamente com a informação para levar para o público. Muito bem. O negócio de um cliente, quando tem potencial para se tornar notícia, ou seja, breaking news, né? A gente fica vendo os G6, né? Que são aquelas tarjas que aparecem na TV, ou as principais manchetes na primeira capa do jornal. Vira pauta para o repórter de um determinado veículo de comunicação. E é considerada também um braço de uma estratégia de marketing. Sabe por quê? Por diversos motivos que eu vou mostrar em seguida, mas um deles é o mais interessante, que é a questão financeira. Você gasta muito menos num assessor de imprensa do que se você contratar uma agência de comunicação que vai fazer toda a parte publicitária e que vai fazer as inserções, seja de comerciais ou qualquer outra mídia paga nos veículos de jornalismo, seja em rádio, TV e tudo mais. Não que não seja importante, veja bem, depende muito do objetivo que você quer para a sua empresa. Agora, para microempreendedor, existem mais vantagens com assessoria de imprensa, principalmente a questão financeira, porque, como eu falei, você tem um investimento menor. E as chances de você se tornar conhecido também são maiores. Claro, talvez com uma linguagem que seja diferente daquilo que você esperava. Mas vamos chegar lá. Como é que funciona então o processo de trabalho na assessoria de imprensa? Eu acho que é importante vocês conhecerem, porque se um dia vocês tiverem interesse em contratar o serviço, inclusive aviso que a Resultados de Negócios oferece esse serviço de assessoria de imprensa, o importante também é você saber se policiar se uma assessoria de imprensa está fazendo o processo básico, né? Então, assim, existem muitos processos dentro de uma assessoria de imprensa. Esse aqui é um deles, mas esse é o básico do básico e é muito importante vocês conhecerem, tá bom? Como que funciona? Bom, quando existe já a contratação, então o assessor de imprensa foi contratado pelo microempreendedor, então um de vocês, tá? Já foi feito o acordo, o contrato feito, maravilha, não vou entrar nessas partes burocráticas, que isso aí cada empresa, cada assessor faz o seu, tá? Junto com o cliente. Feita essa primeira parte, então, o primeiro processo é fazer o briefing com o cliente. O que significa isso? O assessor de imprensa, ele vai fazer uma espécie de roteiro, como se fosse uma entrevista mesmo, perguntando tudo o que precisa saber, que novidades dentro do serviço ou do produto que vocês vendem, que é necessário, que é bacana de divulgar para a imprensa. Então ele vai fazer todo o briefing, todo o roteiro, conhecer a empresa como um todo. Às vezes não é nenhuma empresa física, às vezes vocês trabalham dentro de casa, ainda mais no mundo que vivemos com toda a situação da pandemia. É lógico que as lojas físicas estão cada vez menores, quando são completamente desnecessárias dependendo do ramo. Então, assim, é importante
primeiro conhecer o cliente. Quem é esse cliente? Qual é o ramo? Qual é a linguagem dele? Porque o que funciona para alguém que trabalha com jardinagem não vai ser o mesmo que trabalha com determinada culinária, uma culinária vegana, ou de repente que trabalha com uma moda voltada para a Índia, ou uma moda voltada para o público infantil. Então, assim, tem que conhecer o cliente, não tem jeito. Então, assim, o briefing é a primeira parte, você faz como se fosse uma entrevista, um roteiro bem completo e tal. Às vezes acontece assim, olha, por enquanto eu já quero divulgar um negócio, o cliente já tem em mente que quer divulgar um curso, né? Eu falo sempre de curso porque eu sou muito voltada à área da educação, então eu sempre acabo dando esse exemplo. Olha, eu queria divulgar um determinado curso, como é que a gente faz? Então, existem milhares de estratégias. Então, o briefing é a primeira parte. Segunda parte é a produção do press release. O que é press release? O press release, ele é um texto institucional. Por que a gente fala institucional? Porque tem a ver com instituição. No caso de vocês, tem a ver com a marca de vocês, com a empresa que vocês criaram. Então, eu vou produzir esse press release, né, ressaltando o nome da marca, mas não perdendo a linguagem da notícia. Né? Então, a linguagem da notícia, ela passa por vários processos que se chama quem, quando, onde, quando, porquê, que são as perguntas necessárias para se responder, né? Por que aconteceu tal negócio, quando que aconteceu, porque a notícia ela trata de algo que acontece naquele momento. Então, quanto mais você responde a essas perguntas, mais você tem engajamento para que a notícia aconteça. Tá? Então, você tem a produção do press release. E a terceira parte, não menos importante, porque sem ela a coisa não acontece, a notícia não é divulgada, é a distribuição desse texto institucional, tá? Para a imprensa. E aí, como é que é feito? Pois é, o assessor de imprensa, ele tem uma gama de contatos com a imprensa, às vezes até contatos pessoais. Hoje em dia é muito comum por conta de WhatsApp, e aí se você tiver um bom relacionamento, as chances de você emplacar uma notícia são maiores, né? Nem sempre vai acontecer do jeito que você quer, mas sempre dá um jeito, nem que apareça uma nota, se é num jornal impresso ou num site e tudo mais. Então, assim, por que é importante esse relacionamento? Por que é importante vocês procurarem um assessor de imprensa que tenha um bom relacionamento com a imprensa? Justamente porque o trabalho fica facilitado e as chances de você emplacar algo na mídia são maiores, tá? Então, você fica exposto de uma forma positiva, tá? Então, o que acontece nesse processo? É a distribuição do press release, né, que é o texto que eu falei. Então, geralmente eles mandam por e-mail e aí o assessor de imprensa, ele vai ligar para a redação ou vai mandar um WhatsApp para o editor, para a pessoa responsável que pode dar o aval para que a notícia entre e vai falar: oi fulano, tudo bem com você? E aí os filhos, tudo certo? Aquela coisa, tal. Você também, né, tem que cultivar o relacionamento, não é só ficar pedindo. E aí acontece toda a magia. Depois que você faz uma pequena conversa, você fala: olha, eu tenho uma pauta muito boa, tal, eu estou trabalhando com um cliente que faz isso e você pode dar uma nota pra gente? É possível? Seria muito legal, tal. Olha, aí pode acontecer: nossa, achei ótimo, vou dar sim. Tem gente que de cara já gosta. Tem uns que vão falar: olha, a gente vai ver porque a gente está um pouco sem espaço, ou a gente está numa época que é mais complicada para dar um determinado tipo de serviço e tal, às vezes não é nossa linha editorial, tem muitas coisas que acontecem. Mas o que é interessante é que esse é um processo muito importante e fundamental para que o seu negócio, a sua marca esteja estampada para que o mundo veja. E aí que a assessoria de imprensa entra como um ganho muito forte. Por quê? Porque você vai pagar o assessor de imprensa, você não paga o jornalista. O jornalista
você não vai pagar um único centavo, você não vai pagar um único centavo para o veículo de comunicação que está expondo a sua marca. Isso que é o mais bacana de tudo. Então, é possível aparecer numa Globo? Com certeza é possível aparecer. E de uma forma em que você não pague nada para a Globo, você só está pagando para o assessor de imprensa. Né? E às vezes, como eu falei anteriormente, quando você paga uma agência, ou se você quiser pagar diretamente, eu quero uma inserção na TV Globo durante a programação esportiva, que é uma das mais caras, inclusive, você vai pagar o olho da cara, porque realmente é muito caro. Claro que a visibilidade vai ser maior, inclusive, e vai ser uma linguagem mais direta e de acordo com o tom que você quer, que é mais comercial, ou seja, compre isso de mim, compre aquilo, não sei o que, eu ofereço esse serviço. Enquanto que na assessoria de imprensa o tom é mais editorial, ou seja, às vezes eu uso você que trabalha, sei lá, tem um negócio voltado a turismo ecológico, e aí eu vou falar sobre, aí vai ter uma matéria sobre 5 vantagens de fazer turismo ecológico em Brotas, né, que é uma cidade aqui no estado de São Paulo. Então, você vai comentar sobre isso, e aí a pessoa, que no caso é você, microempreendedor, vai falar um pouco sobre como é que funciona o turismo em Brotas, e aí sai a matéria. E aí nesse processo vai sair, né, não é garantido, mas vai sair que você é dono de uma empresa que trabalha com turismo ecológico. Ou seja, olha só que processo interessante de você aparecer. Não vai aparecer de cara no título que você faz esse serviço. Não, você está dando valor dentro de uma matéria que as pessoas até vão ler mais. Por quê? Porque as pessoas querem saber mais sobre o turismo em Brotas. Entendeu? Elas não estão querendo saber se a Natasha é dona de uma agência especializada em turismo ecológico. Não, o interesse das pessoas é muito mais em ler algo, né, mais generalista do que algo mais comercial. Espero que vocês estejam entendendo nesse exemplo, tá certo? Exemplos aí de sites que têm as suas próprias assessorias de imprensa. Veja do governo federal aqui no Brasil, inclusive na parte em inglês, né, que eles chamam de press office, né, que é o nome para assessoria de imprensa, né? Então eles contam toda a parte da secretaria da presidência, então como é que funciona o acesso à informação, todos os press releases estão aí. Aqui nessa parte que está escrito Accreditation of Foreign Media, significa o credenciamento da mídia internacional, se for necessário para fazer alguma cobertura específica em loco no Brasil. Então tem muitas coisas interessantes que acontecem e as grandes corporações, as grandes entidades governamentais e não governamentais precisam de uma assessoria de imprensa robusta. A Coca-Cola, por exemplo, que é uma marca extremamente consolidada, ela não deixa de ter a sua assessoria de imprensa. Então, vocês podem perceber que no site da própria Coca-Cola, né, que aí tem até a própria parte de Coca-Cola Journey, eles falam em Journey, olha só que interessante, por conta da jornada da experiência, né? Hoje em dia no marketing a gente fala muito disso. Então, mais do que você comprar, vender, você ganha uma experiência. A compra é uma experiência. E a questão da assessoria de imprensa também é uma experiência, né? Então, existe uma parte somente para imprensa, ou seja, se eu sou repórter de um determinado veículo e quero saber mais sobre a Coca-Cola, quero, de repente, dar uma notícia, então eu posso ir exatamente no site da Coca-Cola, eu vou procurar a seção de imprensa e ver quais são as últimas notícias da Coca-Cola, né? Se bem que se eu sou um jornalista que tem um e-mail aberto a todos, a Coca-Cola vai pegar o meu e-mail dentro da própria redação,
vai incluir no que eles chamam de lista de e-mails, que a gente chama de mailing list, e aí vai passar também para mim por e-mail, mas às vezes eu não recebo nada da Coca-Cola. Então, o que acontece? Aqui tem todos os releases, ou seja, todos os textos institucionais, os textos institucionais noticiosos sobre a Coca-Cola. Então, por exemplo, aconteceu da Sprite, que é um produto da Coca-Cola, ter lançado uma campanha utilizando o hashtag, então trabalhando redes sociais. Então, se de repente eu trabalho num veículo de comunicação em que eu mexo muito com a parte de marketing e redes sociais, talvez seja interessante desse tipo de matéria. Agora, se eu tiver num veículo que não aborde esse tipo de assunto, isso aqui fica muito comercial, talvez não seja tão interessante. Tá? Esse aqui, por exemplo, já vale, por exemplo, para uma editoria de música. Então você vê a Lelê e Luísa Sonza lançam nova versão do jingle Natal Vem Vindo. Então eu vou divulgar. E assim vai indo, a Coca-Cola está lá exposta. Né? Porque mesmo que às vezes até veículos muito grandes não mencionem a Coca-Cola, o que é meio difícil, a exposição da marca, como vocês podem ver aqui nessa parte da tela, quando a Luísa Sonza beija a garrafa, fica muito explícita. Então todo mundo sabe que o retorno de mídia vai para a Coca-Cola, né? Existe todo um trabalho de marketing e de assessoria de imprensa por trás, tá certo? Fórmula 1, por exemplo, aqui eu sou muito fã de Fórmula 1, então estou colocando aqui. Fórmula 1 também tem a parte dos press-releases, os últimos press-releases da categoria de automobilismo, né? Então, várias outras empresas, e vocês também podem ter um site voltado com um menu somente escrito imprensa ou na mídia, tanto faz. Unimes é a universidade que eu trabalho. Então aqui tem a relação dos assessores de imprensa da universidade. Fábio Maradei é o meu chefe e aqui estou eu, Natasha Guerrizi. Então aqui tem os contatos para quem precisar falar com a universidade, para pedir matéria, falar com algum professor que é especialista, acontece direto comigo. São mais de 60 cursos somente na parte de graduações, imagina das pós-graduações. Então muita gente se recorre a gente para pedir matérias de tudo quanto é tipo. Então, eu preciso de especialista na área de medicina ou na área de saúde bucal, que a gente tem odonto também, e aí por diante. Agora, eu preciso explicar para vocês as diferenças entre mídia convencional, mídia alternativa e a mídia especializada, tá bom? Por que é importante vocês saberem? Porque todas essas mídias são consideradas importantes para a assessoria de imprensa. Então, vamos supor aqui, a gente tem a Globo. A Globo é considerada mídia convencional e também pode ser chamada de grande mídia. Por quê? Porque são grandes corporações. Mas por que eu falo mídia convencional? Porque ela faz parte de ela é uma grande TV. Então pode ser tanto a Globo quanto uma Record, quanto o SBT e por aí em diante, assim como um jornal como a Folha de São Paulo, como o Estadão, o Globo e por aí vai. Então é só para vocês saberem que essas são chamadas as mídias convencionais, aquelas que existem abordagem e penetração pelo país, tá? Então por isso que são chamadas de grande mídia. Todo mundo sabe, todo mundo fica de olho, tá? E são realmente as que têm mais audiência, em geral, na teoria, porque quando a gente vai falar de internet, a coisa muda um pouco de figura, tá? Aí você tem a chamada mídia alternativa. Por que a gente fala de mídia alternativa? Porque são aqueles veículos que começaram sendo financiados não por grandes corporações, muitas vezes, como é o caso da Repórter Brasil e a The Intercept, né, que tem abrangência no mundo, tá? Só que ela tem financiamentos distintos e às vezes é por isso. E aí a cobertura tem um olhar diferente, muitas vezes acontece de ter uma narrativa com um olhar distinto mesmo, né, para a política principalmente.
de repente abordar assuntos que a grande mídia acaba não cobrindo. Então por isso que é chamada de mídia alternativa. BuzzFeed hoje em dia já mudou muito esse caráter. Hoje eu nem sei se eu coloco mídia alternativa, mas também começou dessa forma, colocando coisas inclusive até mais voltadas a entretenimento e com uma linguagem bem diferente, bem alternativa ao que a mídia convencional dá de notícias. Por quê? Porque o BuzzFeed começou a fazer conteúdos em formato de listas. Então, não deixa de ser considerado uma mídia alternativa, mas por motivos diferentes dos outros que eu mostrei aqui para vocês, como o Repórter Brasil e Intercept. Tá bom? E aí você tem a mídia especializada, tem vários tipos, tá, gente? Mas eu só tô colocando alguns para vocês entenderem. Por exemplo, a Racing, talvez muitos de vocês não conheçam, mas quem é fã de esportes a motor vai conhecer, que é uma revista voltada para todos aqueles que gostam de automobilismo e esportes a motor, como eu disse. Ensino Superior é outra revista que é voltada principalmente a educadores que trabalham com docência universitária, né? E também pais ou de repente pode ter estudante ou outro que queira saber um pouco mais sobre essa linha, mas geralmente é mais voltado para coordenadores de cursos, diretores acadêmicos e professores em geral. Tá? E também tem o Auto Esporte, que é um programa da TV Globo, ou seja, que é de uma mídia convencional, só que é um programa de mídia especializada. Por quê? Porque ele é voltado para aqueles que gostam de carros ou concessionárias, ou seja, você tem um nicho mais diferente, mais afunilado. Então, quando a gente pensa em mídia especializada, a gente está pensando em algo mais afunilado, tá bom? Assessoria de imprensa não é só para grandes corporações, como vocês viram. Você, microempreendedor, deve sim se beneficiar deste serviço. A gente teve e a gente ainda está tendo todo esse contexto da pandemia da Covid-19. Então, a abertura para matérias sobre pequenas e médias empresas assim aumentou bastante. Como vocês podem ver aqui, G1, inclusive G1, muitos desses portais começaram a abrir setores específicos, não só para a cobertura da Covid-19 em si, mas também para fomentar o cadastro de pequenas empresas para gerar essa cocriação e colaboração de se cultivar e de se comprar com produtores locais. Isso é muito bacana, porque ajuda a movimentar a economia que saiu muito prejudicada, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Então, olha, vocês veem quantas notícias não foram lançadas durante a pandemia, não só para dizer o quanto, né, que a economia estava ruim e tal, mas para fazer com que pequenos empreendedores pudessem se promover. Olha só que interessante, durante a pandemia, empreendedores se reinventam e impulsionam negócios e de várias áreas, desde, como vocês podem ver aqui, tem a área de entretenimento voltado para festas infantis, até pequenos negócios voltados à gastronomia. A gastronomia cresceu muito, inclusive, né? Então, aqui desse lado tem uma outra matéria que comenta sobre o quanto o Brasil aumentou o número de MEIs, né, que são os microempreendedores. Então são vocês, olha só, o país ganhou quase 1 milhão de MEIs desde o início da pandemia. Então é importante, aí você pode ser um personagem dessa matéria. O que é ser um personagem da matéria? É você servir de exemplo para algo que dentro de uma grande crise pode ser algo muito benéfico. E aí você sai em destaque no maior portal de notícias do Brasil, que é o G1, tá? Então, assim, eu trabalhei, mas assim, não estou fazendo propaganda, mas a verdade é que é um dos portais mais fortes que nós temos. E o número de cliques, a audiência é realmente gigantesca.
Então, olha só o negócio, olha só a oportunidade importante para você. Aqui é o caso do Diário do Litoral, é um jornal aqui em Santos, então não sei se você é santista, se você está aqui me acompanhando nessa palestra, talvez sim, talvez não, mas para quem não conhece, o Diário do Litoral é um dos jornais aqui da Baixada Santista, e aqui eu coloquei 2 exemplos práticos de como eu coloquei alguns clientes e pessoas que eu conheço na mídia, né? Esse aqui foi um casal, né, de namorados. Esse rapaz é um aluno meu, inclusive, e ele criou a sua própria empresa, né, sua própria marca para vender caldo verde junto com a namorada e acabou virando um sucesso. O Instagram dele aumentou muito por conta dessa matéria, a ponto do G1 chamar, e aí o G1 potencializou ainda mais a história deles. Por quê? Porque ia ter Dia dos Namorados. Eu sugeri essa matéria durante a pandemia, mas eu pensei, opa, é um casal de namorados, está chegando o Dia dos Namorados, era começo de junho, eu sugeri a pauta. Então, tudo tem a ver também com o momento certo, ou seja, você aproveitar as oportunidades quando elas se casam. Tá? A assessoria de imprensa trabalha muito com isso e eu já aviso para vocês que quando vocês contratarem isso, é sempre bom vocês verem as atualidades, porque é isso que a imprensa quer. A imprensa quer aquilo que é atual. Então, no Natal, ela vai falar sobre o quê? Sobre a Páscoa? Lógico que não. Ela vai falar sobre o Natal. Então, várias matérias vão ocorrer. Desde, por exemplo, se de repente a Coca-Cola faz uma ação voltada para públicos carentes numa determinada cidade e isso dá um furor, então gera matéria na imprensa, entre outras coisas. Então, só para dar como exemplo. E aí, do outro lado, a gente tem professores criam e lançam guia de sobrevivência, né? Que também foi um negócio muito bacana que aconteceu entre nós professores do curso de nutrição da Unimes e que a gente trouxe como uma possibilidade para vender um e-book voltado à alimentação, à questão de estresse e tudo mais. E a gente usou esse dinheiro do e-book para ajudar alunos que estavam com dificuldades financeiras de pagar o curso. Então, isso foi um case também na mídia, saiu tanto no Diário do Litoral, saiu num outro jornal aqui da cidade de Santos e da Baixada Santista como um todo, que é a Tribuna, do Grupo Tribuna, que é o mais forte, inclusive. Enfim, foi muito interessante. Agora, por que investir em assessoria de imprensa? São muitos os motivos, eu falei alguns, mas vou adiantar outros para vocês. Razões, eu coloco 5 muito importantes. Primeiro, credibilidade da marca e da microempresa. Segundo, relacionamento e captação indireta de clientes. Terceiro, investimento menor em relação à publicidade paga nas grandes mídias. Quarto, melhorar ranqueamento em mecanismos de buscas como o Google. E quinto, antecipar-se a possíveis crises de imagem e reputação. Também tem isso. Vocês acham que crise só acontece com grandes corporações ou com celebridades? É aí que você se engana. Mas eu vou falando cada parte para vocês entenderem. Primeira coisa é a questão da credibilidade. Então, a imagem de alguém, de uma microempresa, ela não se constrói do nada. Ela é um trabalho de formiguinha e você se mostrar disposto a ser entrevistado até em horas que às vezes parecem um pouco inusitadas, como 10, quase meia-noite. Não acontece tanto nesse horário porque se fecha jornal, mas às vezes acontece bem cedo ou às vezes você quer descansar, mas a imprensa te liga, poxa, você me ajuda, eu precisava completar uma matéria, tal. Às vezes é uma coisa tão mínima, mas você pode ajudar porque você tem expertise no assunto, de repente você investe na área de economia, sei lá, determinado para microempresários ou qualquer coisa do tipo, então eles precisam de um economista na hora, então pega esse economista, dê uma entrevista bem bacana para esse repórter e você vai construindo um relacionamento de confiança, porque ele sabe que vai poder contar com você sempre que for necessário, e o bom, você aparece.
E como é que aconteceu isso com Drauzio Varela? Drauzio Varela, ele misturou duas coisas muito importantes, tá? Que fez a credibilidade que ele tem até hoje. A primeira delas, conhecimento. Isso não tenha dúvidas, né? Não adianta você ter um profissional fraco, um profissional que não domine o assunto. As pessoas, elas não são burras, elas reconhecem tanto o público que vê a notícia sendo transmitida, como o próprio jornalista percebe as fraquezas de um profissional que não está preparado. Então não adianta você estar mal preparado. Se você está mal preparado, então talvez não seja o momento de você pegar a assessoria de imprensa, tá bom? Então, são coisas que vocês precisam pensar um pouco sempre, tá? Mas lembrando que quando você tem uma microempresa, você domina, porque você está no negócio diariamente, você sabe as dores e as delícias de estar nesse negócio, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. O ponto do conhecimento é fundamental. Ele sempre teve muita facilidade, né, em querer conhecer várias nuances da medicina, então ele sempre foi muito generalista, então conseguia falar de várias áreas da medicina, porém ele é conhecido pela área da oncologia, né? Então isso fortalece muito a ele. Ele também foi um dos poucos, e isso acho que talvez facilitou muito o acesso dele à imprensa. Ele foi um dos poucos médicos que foram à imprensa para falar abertamente e de uma forma didática sobre a questão do vírus HIV e a AIDS. Numa época que tanto não se sabia, tinha muito pânico porque muita gente morria. Hoje em dia não, hoje em dia uma pessoa com HIV consegue conviver muito bem com a doença. Então, você ter um profissional que te passe segurança e que não traz o chamado terrorismo midiático, aquela coisa de ficar colocando total pânico nas pessoas, lógico, também tem que colocar os alertas, mas de uma forma muito didática, o Drauzio ele trouxe dessa forma. Então, com o jeito dele, com essa eloquência que ele tem, ele foi conquistando espaço, não só na Globo, por exemplo, mas em outras emissoras. Eu coloquei até aqui ele sendo entrevistado pelo Datena, né, na Bandeirantes, e o nome dele foi tão bem construído que hoje ele tem o próprio portal de notícias voltados à área de saúde e outros comportamentos. Olha só que bacana. Segunda coisa, o relacionamento e a captação de clientes. Não dá para dizer que o relacionamento com a imprensa sempre fica bom, a ponto de que se você tiver uma assessoria de imprensa e você já falar com os mesmos repórteres, às vezes o repórter não vai nem mais falar com o assessor de imprensa, ele vai falar diretamente com você. Então é bom você construir a ponto de você não necessariamente necessitar do assessor de imprensa para sempre. Talvez só por um período quando você precisar construir a sua marca. E a não ser que você cresça muito, né? E aí você precise da assessoria de imprensa para poder monitorar o que estão dizendo sobre a sua empresa. Aí são outros 500 e aí é aquela quinta parte que eu falo das crises. Mas a gente já vai chegar lá. Tá bom? E aí tem a questão da captação de clientes, que é muito importante, porque às vezes sai um negócio na imprensa que você não está vendendo necessariamente. Então eu vou dar um exemplo de um caso de uma nutricionista com a qual eu trabalhei. Ela deu uma entrevista de pergunta e resposta, que a gente chama de ping-pong no jornalismo, e ela falou muito bem sobre vários aspectos da nutrição, tanto para crianças, quanto para adultos, quanto para diabéticos, enfim, falou sobre a nutrição funcional, o quanto ela é importante hoje em dia, o olhar 360, um olhar individual no paciente. Foi uma entrevista tão incrível num jornal aqui da cidade,
que chegou duas pessoas, duas senhoras, ligaram para ela no consultório, pegaram o nome, sei lá, buscaram no Google e falaram: olha, eu vi a sua matéria na Tribuna e eu gostaria de marcar uma consulta. Olha só que fantástico, né? Então, assim, indiretamente ajuda muito na captação, tá bom? Mas eu até quero deixar bem claro um negócio, que fazer só assessoria de imprensa e ignorar completamente as redes sociais não é uma boa estratégia, tá bom? Terceira coisa é a questão do investimento menor com mais retorno, ou seja, como vocês vão ver no próximo slide, que eu quero provar para vocês o quanto que uma publicidade ela acaba sendo mais cara. E olha que eu vou dar um exemplo de publicidade dentro de um jornal impresso. Jornal impresso, lembrando a vocês, jornal impresso hoje em dia está tendo menos valor do que outras mídias, né? Principalmente a TV, que sempre vai ser mais cara pela complexidade, mas jornal impresso está sendo cada vez menos lido, vocês sabem disso por conta da internet. Então, vou mostrar aqui para vocês o quanto vocês podem gastar menos com assessoria de imprensa, né? Então, por exemplo, vocês têm essa matéria aqui. Eu peguei essa matéria aqui, eu emplaquei, que foi de um empreendimento voltado a esportes, de um colega meu, inclusive, aqui, que se formou na universidade. E aí, esse espaço, que ele não pagou nada para sair no jornal, custa exatamente R$ 4.708,80 se ele resolvesse fazer esse mesmo espaço, só que pago. Ou seja, se eu chegasse para o jornal A Tribuna, né, que é o que eu coloco como exemplo aqui, se eu chegasse para o jornal A Tribuna e quisesse pagar exatamente esse espaço no jornal, falava: olha, jornal A Tribuna, eu quero tanto de coluna, tanto tal, não sei o que, quero. Quanto é que fica? Quase R$ 5.000. Quase R$ 5.000 que ele paga só para ter esse espaço, mas claro, aí ele vai poder colocar, né, a arte que ele quiser, divulgando o nome do centro de alta performance do jeito que ele quiser, o Pandeló Soccer Academy do jeito que ele quer, ele vai colocar do jeito que ele quer. Na imprensa não, na imprensa eles vão noticiar de acordo com aquilo que for relevante, ou seja, eles acharam interessante o centro preparar para o chamado soccer, que é o futebol dos Estados Unidos, não é o futebol americano, mas é o futebol, né, convencional, que a gente chama, né, só que nos Estados Unidos, que eles chamam de soccer. Então, como não tem uma metodologia dessas aqui na Baixada, essa é pioneira, então eles acharam interessante dar essa notícia, legal. Então, eles puxaram para isso. Então, e aí contaram a história do Pandeló que criou, né, esse empreendimento. Então é só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Então ele deixou de pagar exatamente essa conta para justamente ter algo muito mais com mais credibilidade e até mais espontâneo, mostrando o negócio que ele faz. De uma forma em que as pessoas possam se interessar também, porque elas querem ler a notícia, né? O produto do jornal é a notícia e não a publicidade. A publicidade, ela é um ganho a mais, né? Principalmente financeiro, mas então é só para vocês verem o quanto que isso importa, né, na assessoria de imprensa. Ranking em sites de busca. Tá? Ranking em sites de busca significa que se você tem uma matéria no G1, em qualquer outro lugar, se você procurar o seu próprio nome ou o nome da sua marca, vai poder aparecer na primeira página. E aí você vai clicar, então vai aumentando as chances. Isso é muito bom. Quanto mais você for específico, quanto mais você nichar o seu produto, o seu serviço, melhor vai ser. E o quinto aspecto, que também é muito importante, é a questão da antecipação a crises de comunicação, tá? Por que é importante? Porque, como eu falei, hoje em dia nós vivemos num mundo de internet
de redes sociais em que existe cultura do cancelamento, muitos julgamentos precipitados, às vezes realmente uma linguagem ou uma frase maldita pode colocar o seu negócio a ruir. A gente tem uma frase na comunicação que a gente diz que demora-se muito tempo para construir uma boa imagem. Agora, a reputação ela pode ser diminuída, pode ser reduzida em 1 segundo. E é verdade, nos tempos de hoje, em que você viraliza qualquer tipo de conteúdo, principalmente o negativo, porque é isso que as pessoas acabam fazendo, você precisa cada vez mais ficar focado em assessoria de imprensa para trabalhar melhor a sua imagem e reputação, tá bom? E antecipar as crises. Por exemplo, a gente tem casos aqui, Santos, a gente teve um caso assim muito complicado de um dono de restaurante que fez uma crítica a clientes homossexuais e isso pegou muito mal. Por mais que talvez os clientes não estivessem com toda a razão, mas ele foi para as redes sociais e foi reclamar e isso viralizou, não pegou bem e o negócio inclusive deles já fechou. Talvez até não necessariamente só por causa disso, mas a imagem acabou se desgastando. Por outro lado, tem crises que ajudam até a levantar o negócio, a levantar o seu negócio, que foi o caso do ex-Masterchef, que inclusive ele é daqui da Baixada Santista, o Dário, E o Dário ele tem um restaurante chamado Madê. Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque ele é um exemplo muito bom. E a assessoria de imprensa dele foi muito boa. O que acontece? O Dário Costa, ele acabou denunciando clientes que fizeram injúria racial por um funcionário da equipe dele. Então, ele se posicionou dizendo, olha, nós não compactuamos com isso e acabou que virou em vez de virar uma crise por simplesmente, de repente, às vezes, um restaurante poderia acabar querendo minimizar para não perder o cliente e tal, ele não fez isso, ele se posicionou e foi contra o cliente, falou, não, olha, o cliente está errado, nosso funcionário é extremamente competente, nós não vamos aceitar também esse tipo de comportamento e se posicionaram e ganharam a imprensa de uma forma muito positiva. Porque, inclusive, eles fizeram postagem nas redes sociais se posicionando dessa forma. E é o que as pessoas buscam, algo que seja, como é que a gente pode dizer? Genuíno, Que seja genuíno e que seja uma boa ação e que vá ao encontro dos valores atuais da sociedade. Tá? E aí tem um terceiro caso que aí já não é de empreendimento, mas é só para vocês entenderem bem, sobre o que é até para um time de futebol você contratar um jogador e de repente volta tudo à tona o caso de julgamento de estupro que aconteceu lá na Itália, Então assim, uma empresa ela precisa saber quais são as ameaças de tudo que acontece. Então, assim, que crises podem acontecer? Adianta você ficar palavrado ou contratar um jogador que tem uma ficha suja, digamos assim, porque tem problema na justiça, ainda não foi resolvido, o caso não correu. Então, assim, tem que pensar em todos esses detalhes. Que mais? Você tem um plano de contingência, a sua empresa ela consegue fornecer todos os insumos, ela tem um bom relacionamento com os fornecedores. Se acontecer de um cliente ser discriminado, como foi no caso do restaurante, aliás, como foi o caso desse restaurante, ou um funcionário que foi discriminado por sua etnia. Então, essas coisas assim, você que é microempreendedor precisa realmente pôr tudo às claras e se antecipar com assessoria de imprensa para que ela possa escrever uma nota de esclarecimento que seja
boa e esclarecedora, vou acabar sendo redundante, né? Mas que seja suficiente para colocar o seu posicionamento da melhor forma possível e não ocorrer mais crises. Agora, por que assessoria de imprensa 4.0? Né? Agora, não adianta só pensar também na mídia convencional, gente. Não adianta só pensar em rádio, TV, jornais, rádio, nada disso. Agora a gente também tem os influenciadores digitais, que são a nova realidade. E vou dizer mais, se você está nas redes sociais, principalmente no Instagram, você também é um deles, tá certo? Então, assim, todas as pessoas são influenciadoras. O que muda de uma pessoa para outra é o seu grau de influência, porque toda hora nós vamos interagir, toda hora a gente vai falar de uma marca ou de outra. Então, o seu microempreendimento vai ser falado, ele gera comentário. Então, quanto mais conteúdo você fizer, quanto mais você interagir com os influenciadores, melhor para você. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de trabalho feito com influenciadores. A assessoria de imprensa entra nesse meio. Esse foi um caso da Inodê, que é uma marca, né, de cosméticos, trabalhando com uma página que vocês devem olhar e falar, nossa, eu não conheço. O que é o Depois dos 15? Mas é uma página muito influenciada para meninas acima de 15 anos. Então, assim, é muito importante você saber qual é o seu público-alvo, para quem você quer vender, e as influenciadoras digitais, os influenciadores digitais da sua área, que são nichados ao seu negócio, são importantes. E a assessoria de imprensa 4.0 trabalha nessa área, sim. Tá? Eu trago esse exemplo também que eu acho muito bacana, eu também sempre falo para os meus alunos, que é o Press Kit também, né? Que também é muito parecido com o caso do Inodê. Só que nesse Press Kit, o que é interessante? A marca Aimoré, né, que é voltada a biscoitos e ela é do estado de Minas Gerais, ela fez uma campanha, tá? Que no caso, acho que foram 40 anos de Aimoré, que é essa marca muito famosa no estado, e aí escolheram nada mais e nada menos que alguém que representasse Minas Gerais tão bem, que é o cantor Rogério Flauzino, vocalista da banda Jota Quest. E aí vocês veem que ele recebeu uma caixa com o biscoito, que é tão famoso lá, escrito Aimoré, né? Porque o Ai, né, que é aquela interjeição mineira muito conhecida. E de repente poderia não dar certo, né? Ou seja, ele ganhou, comeu ou deu para alguém e ele não tirou foto nem nada. Pelo contrário, ele gostou tanto, né, da ação da marca, que ele pegou o presente que ele recebeu, que é esse press kit, que é chamado exatamente assim porque se trata de um presente para a imprensa, para o influenciador digital. Ele foi, tiraram uma foto para ele e aí apareceu nas redes sociais. E aí você consegue atingir mais pessoas que gostam da música dele, principalmente porque tem muitos mineiros que sentem essa forte ligação que ele tem com Minas Gerais, e a gente sabe o quanto o mineiro tem uma paixão pelo estado como um todo, nessa figura. E aí você juntar a marca com uma figura tão importante, que não é um influenciador digital só, ele é um cantor, mas ele acaba se tornando um influenciador digital porque existem muitos seguidores. Então, vocês percebam que esse é mais um exemplo que mostra que não é só a imprensa que deve se trabalhar hoje em dia. A gente tem dois tipos, né, de influenciadores, que são os micro-influenciadores, que vão de 10 a 25 mil seguidores, e os nano-influenciadores, tá? E tem os grandes influenciadores também, mas a gente tem esses dois aí que não devem ser ignorados jamais, tá? Os nano-influenciadores, só para completar, de 1.000 a 10 mil seguidores, também são importantes, tá? Então, assim, eu sou uma nano-influenciadora, tá? No momento, eu espero chegar micro-influenciadora, se Deus quiser. Então, note, quanto mais seguidores vocês têm, menor a média de engajamento. Então, às vezes vocês colocam todas as fichas num super influenciador, mas às vezes o seu nicho de trabalho, de serviço é tão
tão específico que não vale a pena pegar os grandes nomes, porque não são todos que vão se interessar. Eles estão interessados no cantor, por exemplo, se eu pegar, sei lá, um Luan Santana, aí o Luan Santana você quer vender alguma coisa, sei lá, de repente alguma comida de interior, tá interessante, mas de repente as pessoas estão lá só para ver o Luan Santana, não necessariamente para comprar alguma coisa que o Luan Santana recomendou. Tá? São grandes as chances, mas nem sempre acontece. Tá? O engajamento às vezes diminui. Por quê? Porque o pessoal quer ver o Luan Santana lançando uma música nova ou namorando uma pessoa nova, tá? Vendo coisas da vida dele, dos bastidores, mas não necessariamente algo que é um publi pago ou alguma marca que ele gostou e acabou divulgando. Gera engajamento, assim, de repente likes e tal, exposição de marca, mas não necessariamente vendas para o seu negócio, tá? Técnicas de SEO e estudos de Big Data. O que é SEO? SEO, eu não vou me aprofundar muito sobre isso, que é muita coisa e a gente também não tem tempo. Mas basicamente é chamado de Search Engine Optimization, que tem a ver com aquilo que eu comentei sobre a questão de busca no Google, tá? E outros buscadores na internet. Então, assim, quanto mais você aprimora os seus textos para ficar com palavras-chave que mais se busca nesses buscadores, principalmente o Google, que é o mais usado, melhor para o seu negócio. E a assessoria de imprensa também acaba ganhando muito com isso quando se tem um texto com essas técnicas desse tipo de linguagem, tá? E estudos de Big Data também, que quanto mais você analisa banco de dados e de informações, você analisa o comportamento do consumidor, isso acaba sendo um ganho maior. Então, não adianta você fazer assessoria de imprensa por fazer. Hoje em dia é importante você contratar uma assessoria de imprensa que se preocupa em entender o que o seu consumidor está pensando, o que ele está consumindo e como ele está agindo, tá? Então, gravem bem essas informações, porque uma hora muda uma coisa. Hoje o seu consumidor pode pensar X e no dia seguinte vai pensar Y, tá? Então tem que estar sempre muito atualizado e fazendo buscas em Google Trends. Tem vários sites que o Google utiliza e várias métricas e várias redes sociais que também que a gente acaba utilizando para verificar essas tendências. Estratégias de assessoria de imprensa para o seu negócio. Então, primeira coisa, se vocês vão contratar ou não uma assessoria de imprensa, que eu acho que é bem interessante. Aliás, eu não falei naquela hora relacionada ao investimento, né? O investimento de uma assessoria de imprensa depende muito da complexidade e do quanto você quer, mas às vezes, daqueles R$4.000, você não paga isso num mês. Tá? Você pode pagar um serviço um pouco menos por mês ou ainda até menos, dependendo da complexidade. Por isso que eu não consigo mensurar e eu não comentei sobre esse assunto. Mas aí vocês têm que pensar exatamente como vocês vão querer fazer neste momento. Vocês estão preparados para contratar uma assessoria de imprensa? Se vocês não estiverem preparados, vocês podem já começar a fazer algumas coisas antes de contratar e, de repente, buscar por conta própria o relacionamento de imprensa, vocês próprios. Tá? Então, como é que se faz isso? Primeiro, fazendo um mapeamento dos veículos de comunicação. Então, que cidade que eu moro? Isso importa, porque dependendo da cidade, você tem que se focar nos veículos locais. Tá? Então, essa é a primeira coisa. E aí você tem que fazer o mapeamento. Quais são os veículos que têm a ver com o meu negócio? Então você vai anotar tudo isso. Segunda coisa, meu negócio tem potencial para grande mídia? Você tem que se perguntar se existem coisas que estejam sendo tendências atualmente. Então, assim, analise esse jornal, veja o que está sendo comentado, tá? Tem muitos assuntos, eu poderia falar sobre várias coisas.
Mas eu vou depois até falar sobre alguns sites que vocês podem fazer. Por exemplo, o Google Trends pode dar muito pano de manga, o Twitter é muito pano de manga para saber o que está sendo falado hoje em dia. E aí pode ser tendência para o tema que vocês forem abordar dentro do serviço que vocês querem oferecer e querem divulgar. Mas, por exemplo, se você tem potencial para falar sobre educação ou sobre educação especial, hoje em dia está muito forte esse tema, né, por conta do TEA, que é transtorno do espectro autista, ou de repente sobre culinária vegana tem sido cada vez mais forte, ou várias outras áreas da economia criativa, tá? Então, tanto gastronomia quanto artesanato em geral. Então, assim, pense qual é o nicho de vocês e onde que vocês ganham melhor com isso. Se sim, se vocês descobriram que o negócio de vocês tem potencial para grande mídia, quais os veículos te atendem? Isso aí você vai ter que perceber, você vai ter que analisar quais são os chamados setores. Então, como é que funciona? Se é uma TV, quais são os programas que aquela TV tem? É programa canal rural, é canal de esporte, programa de esportes, programa de assuntos rurais, programa de economia, notícias em geral, enfim, são notícias mais voltadas para casos de polícia ou para notícias de comportamento. O que eles falam? Vocês têm que colocar isso tudo no papel. Por que merece a atenção da imprensa? Você tem que se perguntar isso, porque às vezes você acha legal, mas a imprensa não acha legal, tá? Então tem que ver também, analisar o que a imprensa pensa. Mas Natasha, como é que eu vou descobrir isso? Busquem os jornalistas, anote o nome dos jornalistas e vai nas redes sociais buscar por eles, tá? Quantas pessoas serão impactadas pelo tema, tá? E você tem que perguntar, assim, esse serviço que eu estou oferecendo, quantas pessoas vão ser beneficiadas? Acho que mais do que impactada é o que elas vão ganhar com isso, tá? E por fim, qual a relevância do meu produto ou serviço para as pessoas? Ou seja, ela tem importância suficiente mesmo? Será? Vai pincelando tudo que é necessário. Depois, segundo passo, que aliás eu até meio que já me adiantei, descubra as redes sociais dos veículos de comunicação e filtre os e-mails da redação. Tem uns que não falam, mas outros dá para fazer sim. E procure nas redes sociais, não tenha medo de procurar. Para eles é interessante, jornalista gosta de notícias e precisa de notícias. Terceiro, descubra influenciadores para o seu nicho de negócios. Esse site chamado Hyperbrands é muito bom porque você encontra influenciadores de tudo quanto é tipo no mundo. É fantástico. Só para dar um exemplo, isso aqui está mais em inglês, mas vocês podem colocar até por localização. Então, se eu colocar Brasil, eu vou encontrar o nicho, de repente, no Twitter, se eu quiser procurar no LinkedIn. Às vezes eu quero procurar influenciadores que não estejam só necessariamente no Instagram, mas também no Twitter, no LinkedIn. LinkedIn tem também. E aí você pode colocar até por interesses, olha só, tecnologia, inovação, marketing e publicidade, né? Negócios e finanças. E aqui você pode até refinar mais a sua busca, colocando quantos seguidores você gostaria que eles tivessem. Então, é algo assim fantástico que vale muito a pena para o seu negócio. Quarta dica que eu dou para vocês, não divulgue só o seu negócio, conte uma história. Ou seja, não venda só o curso. De repente, a sua história de como você montou o seu curso, que nem eu contei no começo, né, da nossa palestra sobre quem é a Natasha. A Natasha, ela não é só a pessoa que fez a carreira no jornalismo, ou que trabalhou no Globo Esporte, ou que trabalhou no portal G1 e que trabalhou em uma série de outros veículos de comunicação e que hoje é assessora de imprensa. Não, a Natasha é muito mais que isso. A Natasha, ela tem uma família. A Natasha tem
amigos, tem seus gostos pessoais. Então, assim, eu preciso contar minha história. Falei da história de eu ter perdido meu pai no ano passado. E o que eu fiz para conseguir superar isso? Às vezes, a tua história de vida, ela pode ser algo fantástico e que, se for mandado para a imprensa no momento certo, você consegue potencializar o seu negócio. Quer um exemplo? Vou dar 2. Então, a gente tem aqui o caso da Luciene, que é um exemplo que eu sempre dou, porque eu fiz aqui na Unimes. Ela foi tratada pela equipe da Odonto, né, que é o curso de odontologia, e ela nasceu sem maxilar. E ela sofria muito preconceito em relação a isso, não conseguia arrumar emprego, e aí conseguiram um tratamento gratuito e nessa corrente do bem, conseguiram fomentar uma operação para ela. Então, veio a matéria No Sorriso de Luciene, o fim de um drama, ou seja, contando toda a história dela, mas acontecendo na universidade. A universidade teve um ganho com essa exposição de marca, né? Aí vocês podem falar, poxa, mas é muito ponto sem nó, tal, dá muito ponto sem nó, mas não, foi uma história bonita de se aproveitar, uma história bonita e que mostra os profissionais aqui trabalhando. Não fica só falando, olha, aqui a gente oferece serviço tal, tal, tal e tal. Então, é muito importante vocês terem esse tipo de sensibilidade para saber que grandes histórias de superação, dificuldades, também geram aquilo que a imprensa tanto precisa, porque a imprensa busca histórias, as pessoas gostam de saber das outras, nós somos seres sociais. Aqui também foi outro exemplo, foi uma ex-aluna nossa, hoje eu digo ex-aluna, né, porque ela já se formou, e ela teve câncer de mama durante a universidade, durante o curso de medicina. Veja só, né? Que situação, né? Barra pesada. Mas ela conseguiu se superar e toda essa história para colocar numa época que foi o Outubro Rosa, ou seja, casou muito bem com a história dela. E aí foi criada uma liga acadêmica voltada à mastologia, que é o estudo, né, da mama, né, o estudo da mama, né, o cuidado com a mama, enfim. Então, assim, é muito importante você ter essa noção de que a história vem de muito mais do que a criação da liga acadêmica, muito mais do que você falar que a universidade tem uma clínica odontológica, entendeu? Você tem que criar histórias. As histórias fazem com que sejam notícias, fazem com que se tornem grandes reportagens, tá? Quinto detalhe, interaja com os jornalistas nas redes sociais, eles estão por todas as partes, eles precisam de notícias, lembre-se do que eu falei, né? O Twitter, ele é uma estratégia assim fantástica, pessoal, por quê? Que é a rede social que mais concentra formadores de opinião, entre eles, grande parte são os jornalistas. Isso por quê? Porque o Twitter ele funciona como um mini blog, né? Então são no máximo 280 caracteres e que fomenta muita informação instantânea, né? Então por isso que muitos jornalistas são adeptos ao Twitter, tá? São 7.000 tweets por segundo. Olha só que loucura, olha só quanto de informação é dada no Twitter. E lembre-se, você também é um influenciador, tá? Então, exemplos nacionais, locais, internacionais, vocês podem até buscar internacionais dependendo do nicho do seu negócio. Se vocês quiserem fazer negócios internacionais com o seu microempreendimento, por que não? Lembrem-se, co-criar vai mais do que as comunidades nacionais. Inclusive, os grandes especialistas e os próprios diretores de marketing das redes sociais mais famosas, como o Instagram e o Facebook, que são a mesma empresa, eles falam muito isso. Você gerar engajamento de comunidades. E a assessoria de imprensa 4.0, ela entra nisso, querendo engajar cada vez mais. Então esse é outro ponto bem importante e eu espero que vocês tenham gostado dessa partícula da assessoria de imprensa 4.0. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas relacionadas a como a assessoria de imprensa pode fazer a diferença no seu negócio, entre em contato comigo,
tanto por e-mail, tanto por Instagram, que eu coloco aqui para vocês, e também tem o meu site que vocês podem conhecer um pouco mais do meu trabalho, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez e bom congresso!